Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar começando um dos vídeos que eu tô mais me preparando para fazer e que está sendo pedido há muito tempo e que eu tô ali juntando todo o conhecimento de mundo e todas as coisas necessárias para esse vídeo e ele finalmente vai sair. Como vocês já devem ter visto aí na thumb, eu vou ler então os livros favoritos do Lula. Como a gente já sabe, né, esse ano de 2022 ele vai estar aí concorrendo à presidência de novo e eu resolvi ler os livros favoritos dele e também os livros que ele leu durante o tempo que ele ficou na prisão. São vários livros, você pode encontrar essa lista bem facilmente no próprio site do Lula ou até mesmo no Twitter dele, que ele coloca lá os livros que ele leu e os livros favoritos dele também em um tweet bem específico. Ele colocou 5 livros favoritos, mas desses favoritos mesmo eu vou ler 2, porque eu queria ler também os outros que ele leu durante esse tempo e eu vou juntar essas duas coisas. Vai ser livros favoritos e livros que ele leu durante a prisão. Vale lembrar que ele tem vários outros livros favoritos que eu já tinha lido, como é o caso então de Torto Arado, que é um dos meus livros favoritos da vida, se não o mais favorito da minha vida, e que também foi ali o livro que eu mais falei sobre em 2021. Então se você não leu ainda, leia, porque é incrível, ó, tem um monte de marcações e é incrível. E o outro livro também que eu já li, que ele leu durante o momento que ele ficou na prisão, foi Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é enorme, tem 950 páginas. E esse livro aqui é uma aula de história, tanto sobre nosso Brasil mesmo, quanto sobre a vida de tantas pessoas que foram escravizadas e como as marcas da escravidão continuam na nossa sociedade por muitos e muitos anos e como continua, né, até hoje, infelizmente. Então esses dois livros aqui ele leu também e os dois ele fala bastante. Esse daqui ele tem até foto, né, que eu usei na thumb, e assim, são dois livros que eu recomendo já demais. Para explicar bem brevemente, caso você seja novo aqui, eu leio o livro e aí eu volto e falo sobre ele, o que eu achei. Falo um pouco sobre ele, bem rapidinho, sem spoiler. Então se você é novo aqui, já se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aí se você tem ali um interesse mesmo em saber quais são esses livros já no começo, para já ajudar bastante. E fiquem aí, info novo, quem já tá aqui há bastante tempo sabe como funciona. E agora eu vou mostrar para vocês quais serão esses livros que eu vou ler ali, que eu peguei da lista do Lula. O primeiro deles que eu vou falar com vocês é um livro de um autor que eu já li esse ano, então Amor no Tempo do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. E eu já li 100 Anos de Solidão também esse ano para um outro vídeo aqui do canal. E eu gostei bastante de 100 Anos de Solidão. Por conta do realismo mágico, eu gosto bastante de como o Gabo trabalhou essa questão da magia e com a realidade também no 100 Anos de Solidão. Então eu tô bem ansioso para esse daqui porque eu gosto bastante desses assuntos que relacionam de certa forma com o amor. Bem ansioso para ler esse daqui. Tô quase me esquecendo, mas O Amor nos Tempos do Cólera é um dos livros favoritos dele, então esse daqui com certeza vai ser lido e eu tô muito ansioso para saber sobre o que é que se trata de fato. Outros 4 livros dessa lista, 3 deles são e-books, eu vou falar eles agora. O primeiro deles é O Sol na Cabeça, do autor Giovanni Martins. É um livro nacional e eu sei que é de contos, que vai se passar também no Rio de Janeiro, falando sobre essa questão da luta de pessoas pretas no Rio de Janeiro e também um pouco sobre a questão sociopolítica dessa região. Então esse daqui eu tô muito ansioso, muita gente tem ali avaliado esse livro com notas bem altas, como eu vi no Scoob e no Goodreads, então eu tô bem ansioso para esse. O outro livro se chama Os Beneditinos, autor José Trajano, e esse livro ele é também bem curtinho. Esse livro a gente vai acompanhar a história de um cara que já perdeu ali quase tudo na sua vida, já tá sem esposa, sem um emprego, e ele, a única coisa que ele tem de felicidade é assistir aos jogos de futebol do seu time favorito. É um livro de 150 páginas. Aliás, esse é outro ponto. Como tem que ser um vídeo mais rápido, eu acabei optando por livros um pouco menores na lista do Lula, então pega a lista lá se você quiser saber quais são esses livros, que tem muitos livros bons. Eu queria muito ler Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que ele falou que é um dos favoritos, mas o livro tem 400 páginas ou mais, e também é um livro bem mais denso, mas fica aí esse lembrete de que eu queria muito ter lido o Sapiens, então em algum momento do ano talvez eu tente ler ainda, mas aqui pro vídeo eu não conseguiria ler esse daqui porque é bem denso, muito longo, e aí eu optei por livros menores. Então Os Beneditinos é um desses que são menores, que tá na lista dele, que eu optei por ler
por ser um pouco menor mesmo e ajudar aqui a fluir o vídeo, beleza? E por último, dos e-books, eu escolhi ler também Vá, Coloque um Vigia, da autora Harper Lee, e ela escreveu também O Sol é para Todos, que já é um clássico da literatura e que eu gosto bastante. Em Vá, Coloque um Vigia é uma história que vai se passar depois de 20 anos do que aconteceu em Sol é para Todos, e eu quero ver se funciona como uma sequência mesmo, ou se vocês podem ler separadamente, sem precisar ler primeiramente O Sol é para Todos. É um livro que eu tô bem ansioso e ele está disponível também no Kindle Unlimited, então se você assina esse serviço da Amazon, você pode ler ele gratuitamente. E por último, então, o último livro que eu tenho também físico, que é um dos livros favoritos do Lula, que ele colocou no tweet que ele fez, Elite do Atraso, do Gessé Souza. Esse livro aqui eu tô bem ansioso para ler, porque eu tenho a sensação que ele vai ser um pouco polêmico, que eu acho que vai falar um pouco sobre essa questão da nossa sociedade ter essa divisão muito clara das classes sociais e como isso fica bem evidente em alguns momentos e algumas situações que a gente vivencia no nosso Brasil. Então, tô bem ansioso para ler esse daqui. O subtítulo do livro também é Da Escravidão a Bolsonaro e... Assim, eu acho que esse vídeo aqui ele tem ali um potencial de ser um pouco polêmico, porque pode ser que apareça várias pessoas. E aí eu vou entrar aqui no ponto que eu queria falar, que é falar sobre essa questão de ter criado esse vídeo. Sim, eu tenho meu posicionamento político bem claro nas minhas redes sociais e eu deixo bem claro que vocês precisam sim pesquisar mais sobre política. A gente é uma sociedade que sabe muito pouco sobre política. Eu mesmo sei pouquíssimo sobre isso, então sempre que você tiver acesso a alguma notícia, alguma revista ou qualquer coisa que ensine ali de alguma forma mais sobre política brasileira, leia, porque aí vai ser muito importante e isso vai agregar bastante ao nosso conhecimento. É bem válido também ler esses livros aqui recomendados pelo Lula. Eu espero encontrar ali posicionamentos e pensamentos importantes e pertinentes para a nossa sociedade, porque a gente passou por vários momentos, né, nesses últimos anos aí, que foram bem, assim, problemáticos e que não foram nem um pouco benéficos para nossa imagem como brasileiros, e eu espero que isso mude com os próximos anos. E é isso, o intuito de fazer esse vídeo aqui também é ficar, de certa forma, divulgar esses livros que tem ali debates sociais e mensagens importantes, que é o que eu espero encontrar nesses livros aqui. Só pra lembrar, hein, a gente não precisa passar de novo pelo que a gente vem passando nos últimos anos, e aí repense bastante, vote direito na próxima eleição e pesquise muito sobre tudo que você precisa saber pra gente ter uma eleição justa e confiável. É isso que eu tenho pra falar nesse início de vídeo, espero que vocês gostem do vídeo. Em breve eu já volto pra falar com vocês sobre o primeiro livro, que vai ser O Amor no Tempo do Cólera, e aí eu já volto com vocês, falo tudo que eu achei e a gente se vê no próximo take falando sobre esse livro. Até mais. Oi gente, eu tava editando o vídeo e decidi gravar esse takezinho aqui bem rapidinho pra mostrar as eco bags que eu tô vendendo, como essa daqui. A gente tem 3 opções, que é então de Torturado, que é um dos livros favoritos do Lula. Tem também de Evelyn Hugo, pra quem já é fã da Oral, dos livros dos últimos dias. E tem também da Taylor Swift. Aqui. E caso vocês queiram comprar alguma dessas eco bags, é só você entrar lá no link da descrição, que tá tendo cupom de desconto para a primeira compra. Não sei por quanto tempo vai durar ainda, então aproveitem enquanto tá tendo esse cupom. E tem essas 3 opções aqui já dessas eco bags, que tá sendo assim meu xodozinho. Espero que vocês comprem também, e tá vindo novas estampas também, então me sigam lá no Instagram pra ficar por dentro do que vai vir por aí. E é isso, vamos voltar agora pro vídeo normal, depois de mostrar as queridas. Oi gente, eu acabei de terminar de ler O Amor no Tempo do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, e foi um livro que eu não sei se eu gostei tanto assim. Eu preciso de um tempo ainda pra entender o que esse livro quer falar. Bem diferente de 100 Anos de Solidão, esse livro aqui é totalmente pé no chão. A gente não tem nem um pouco de realismo mágico aqui. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar então uma história de paixão entre o Florentino e a Firmina, e é ali um livro que a gente vai passar vários e vários anos acompanhando como que acontece essa relação deles. No início do livro a gente já tem ali meio que o presente deles, né, o futuro no caso, vários anos depois dessa história ter acontecido, e aí no decorrer disso a gente vai ter acesso ao passado e vai começar a entender como que tudo
foi se tornando o que se tornou nesse início do livro. Deu pra entender? Espero que sim. Aqui a gente tem um livro sobre a vida desses dois personagens. Então é um livro bem lento em algumas partes, bem mais denso. Ele vai falar sobre esse momento, né, do surto de cólera também, e vai falar sobre o amor mais simples, de uma forma também bem direta e que também não tem a romantização. A gente tem ali uma coisa meio em Jerry no início, que a Firmina não quer aceitar o Florentino e o Florentino tenta de todas as formas, manda carta, ela não responde. Então é bem legal ver essas partes ali desse vai não vai dos dois. Mas no fundo você percebe ali que os dois se gostam e vai falar muito sobre esse amor que se dura por vários e vários anos. Como você sabe, no início, né, a Firmina ela perdeu o marido dela. E aí a gente tem, né, esse início já sabendo que o Florentino não teria ficado com a Firmina. E a gente vai entender por que não ficaram juntos. E é muito legal também ver essa parte da Firmina casada, porque vai entrar ali nessa questão do amor, né, por patrimônio, essa questão também de amor que você cria depois de vários anos, porque a Firmina não gostava tanto assim do marido dela no início do casamento, foi até mesmo que um casamento meio arrumado, né, coisa que era bem típica nessa época. E aí você vai percebendo como pequenos detalhes podem interferir bastante no seu relacionamento e como isso também, né, essas pequenas feridas, elas se mantêm ali por vários anos e como aquilo também interfere bastante na forma de demonstrar seu afeto pela outra pessoa. Tem um fato aqui que eu achei muito bom e muito engraçado até, é que tem ali uma briga, né, desse casal, da Firmina e do seu marido, que ele fala que ela não tinha colocado um sabão no banheiro para eles tomarem banho. E aí ela fala que tinha colocado mesmo, ela sabendo que não tinha colocado de fato, mas ela bate o pé até que eles brigam muito forte e aí eles vão se reconciliando ali pelos afetos. E depois de um tempo ela conta a verdade e eles percebem como aquele, sabe, esse momento da briga continuou por tanto tempo no coração deles. E como o amor, de certa forma, ajudou para aquilo não se tornar algo pior, mas que mesmo assim o amor não foi capaz de destruir essa ferida que tinha sido deixada por uma pequena coisa, rotina deles, né? Então eu gostei bastante dessa questão aqui de como o amor, ele é uma coisa que une as pessoas, mas ele também pode ser uma coisa que separa as pessoas. Amor demais também faz mal e amor de menos também não faz bem. É uma coisa que eu peguei aqui com o livro. É um dos livros mais importantes da literatura. É um clássico também. E o autor, eu quero ler mais coisas também do Gabo. Foi meu segundo relacionamento aqui com os livros dele. E eu achei legal, não achei grandes coisas, então se tornou um favorito pra mim. Mas eu achei bem legal em várias partes ali a discussão mesmo dessa relação de amor e dor. Né? Em vários momentos aqui a gente tem de fato essa questão do cólera e como isso afetou muito a sociedade naquela época e como muitas pessoas perderam familiares e como isso também, né, afetou, né? Porque quando você perde alguém que você ama, é uma dor muito grande. Uma das coisas que eu achei mais bonitas aqui, leiam esse livro aqui que vocês vão entender. Eu gostei bastante, foi aqui o primeiro livro então do vídeo lendo os mesmos livros que o Lula e já foi uma relação boa. Espero que o segundo seja legal. Então é isso, já comecei aí gostando bastante de um livro que o Lulinha gosta também, né? Então é isso. Em breve eu volto pra falar sobre outro livro. Até mais. Oi, gente, acabei de terminar, então Vá, Coloque um Vigia da Harper Lee. E esse foi um livro que eu gostei bastante de ter lido. O início foi várias emoções conflitantes, porque esse é um livro que é uma sequência do livro mais famoso da autora, que é O Sol é para Todos, que já é um clássico, né, da literatura. E aqui a gente vai ver essa história 20 anos depois. Ainda se passa ali por meados de 1950, então a gente tem muita discussão racial aqui e bastante sobre como que aquela sociedade naquela época estava tendo ali o seu relacionamento com essa questão de pessoas negras já estarem ocupando espaços, que é uma coisa, gente, que, né, até hoje, de certa forma, ainda faz muitas pessoas ficarem incomodadas. Então eu achei que, em certo ponto, o livro ele é muito importante por conta disso, mas ele também tem ali um pouco de descuidado na representação de pessoas racistas, porque tem muitas coisas problemáticas aqui no livro. E o intuito da autora era realmente fazer essas questões problemáticas pra gente ficar incomodado, só que em vários momentos eu fiquei muito incomodado, sabe? Tipo, meu Deus, a gente ter que ler um livro assim
nesses dias de hoje, mas depois de um determinado ponto da história tudo faz sentido, que é quando a personagem começa a demonstrar a sua insatisfação. Ah, eu esqueci de falar aqui, mas ela é uma personagem que está morando em Nova York. E Nova York sempre foi o palco ali dos Estados Unidos, de onde várias das revoluções aconteciam. Então, ela estava naquela sociedade mais evoluída, vamos assim dizer, e quando ela volta para a cidade dela no interior, ela vê aquele tanto de gente com pensamentos retrógrados, aquilo faz ela se sentir muito mal, e ela tenta ali, né, por vários dias, só naquela questão de, tipo, responder com a cabeça, não falar nada, até que um momento que ela simplesmente explode, não aguenta mais aquilo que as pessoas falam, e ela começa ali de uma forma, uma revolução, muito assim por cima mesmo, mas eu gostei bastante disso porque demonstra pra gente que a gente não tem que aguentar mais preconceitos, que a gente pode até aguentar ali por algum momento, ter um respeito por aquela pessoa que fala coisas tão estupefatas, só que em determinado momento a gente tem que se posicionar assim. Isso é uma das coisas mais importantes no dia de hoje, né? Se posicionar e mostrar que a gente precisa ser uma sociedade melhor, e isso foi uma coisa que eu gostei no livro, por mais que não seja de fato a abordagem do livro, não mostre esses movimentos acontecendo, essa revolução realmente surgindo, mas é um livro que te dá um gostinho dessa sensação, sabe, de tentar mudar o mundo e por meio do ensinamento, da literatura, das nossas vivências mesmo, tentar mudar esse mundo que ainda precisa de tantas mudanças e de tantas melhorias. Outra coisa aqui nesse livro, para quem já conhece O Sol é para Todos, é a apresentação de um outro Atticus. O Atticus é o pai da nossa personagem principal, que é a Louise, que eu não sei se eu falei isso, mas peço desculpa. E em Sol é para Todos, ele é o único advogado que defende um cara negro que está sendo condenado injustiçamente. Aqui em Vá Coloque um Vigia a gente vai ter um outro olhar desse personagem. Aqui a gente vai ter que enfrentar ele tendo pensamentos ali e ações racistas. Bem triste até a gente ver essa dança de ações do personagem, só que faz todo sentido para a história. Isso do livro, ele é muito pra te deixar com raiva mesmo, então tem vários posicionamentos ali bem estranhos e que a gente não esperaria da autora, né, já que a gente já teria lido O Sol é para Todos. Eu queria ler aqui uma das frases que eu gostei bastante do livro. Tem essa frase aqui que a personagem principal, ela tá tendo ali um debate muito forte e sensível que ela tá tendo com o próprio pai, e aí ele tá falando, né, que ela tá julgando ele de forma muito errada, e ela fala que ele parece Hitler, e aí ele fala, Hitler? E ela fala bem assim, eles estão tendo um debate, e ela fala que o pai não está tratando pessoas negras como deveria, e aí ela vai e chama ele, que ele tá parecendo Hitler, e aí ela fala bem assim, você não é melhor que ele, não é nem um ínfimo melhor, só tenta matar a alma deles em vez de o corpo das pessoas negras. Tenta dizer, olhem, sejam bonzinhos, comportem-se. Se forem bons e nos respeitarem, podem conseguir muita coisa na vida. Mas, se não nos respeitarem, não vamos dar nada a vocês e ainda vamos tomar de volta as coisas que já demos. Eu sei que as coisas têm que acontecer devagar, Áticos, eu sei muito bem, mas tem que acontecer. Fico me perguntando como seria se no Sul houvesse uma semana de amabilidade com os crioulos, durante a qual todos fossem gentis, educados e imparciais com eles. Eu me pergunto o que aconteceria. Você acha que eles iam ficar arrogantes ou convencidos? Você já foi tratado com desprezo, Áticos? Sabe como é? Não. Não diga que eles são como crianças e não sentem. Já fui criança e já senti. Então crianças grandes também devem sentir. O verdadeiro desprezo faz você achar que é muito inferior para ser considerado gente. Para mim é um mistério como eles são tão bons depois de um século sendo sistematicamente negado a eles o direito de se considerarem humanos. Imagine o milagre que conseguiríamos com uma semana de respeito. Caras, na hora que ela fala isso de... Para mim é um mistério como eles são tão bons depois de um século sendo sistematicamente negado a eles o direito de se considerarem humanos. E na hora também que ela fala, você já foi tratado com desprezo? Isso é uma das perguntas que a gente deveria fazer para pessoas que agem com preconceito. É perguntar para elas, vocês já sofreram desprezo? A família de vocês já negaram algum suporte? Você já teve que demonstrar uma forma de agir perante outras pessoas só porque elas te olham de uma forma estranha?
Então isso é uma das coisas que a gente deveria perguntar para essas pessoas que ainda são tão retrógradas. É isso que eu tenho pra falar sobre Vá, Coloque um Vigia. É um livro que eu gostei bastante. No início eu não gostei tanto assim, mas depois que a história ela começa a se explicar, eu gostei demais. É um livro que traz muitos aprendizados e discussões ainda muito pertinentes para os dias de hoje. Então, recomendo demais. Vá, Coloque um Vigia. Eu achei a cara do Lula também, porque são assuntos pertinentes que a gente ainda precisa manter na nossa sociedade e trazer à tona, né, todos os dias, demonstrar que todas as vidas elas importam. Então, gostei bastante desse livro, boas passagens e muitos ensinamentos. Então é isso, vejo vocês nos próximos livros. Oi, gente, voltando aqui pra falar sobre dois livros. São dois livros bem pequenininhos, então eu resolvi falar dos dois de uma vez. E que também não tem tanta coisa assim pra falar sobre eles. Esses dois livros, ele é da lista dos livros que o Lula leu, mas não é da lista de favoritos. Então eu resolvi também pegar exatamente por eles serem menores, dá pra falar mais rapidamente. E pra começar, então, eu vou falar aqui sobre O Sol na Cabeça, do autor Giovanni Martins. E este é um livro que ele é de contos, a gente tem 12 contos sobre as vivências de jovens cariocas, não somente na favela, quanto fora dela também. Então é um livro que escancara essas diferenças sociais em vários momentos e também muito sobre o tratamento policial perante jovens negros. Então é um livro bem pesado em vários momentos, com relatos sobre drogas, sobre prostituição, sobre muitas coisas que acontecem na favela mesmo. É o livro de estreia também do Giovanni e você fica intrigado pelas histórias. Em várias delas tem um dialeto bem próprio mesmo das favelas, então você encontra muitas gírias e isso pode, de fato, em determinado momento dificultar a leitura porque você pode não entender o que o autor está querendo falar, mas faz sentido para a história, deixa ela mais real. Também é um livro sobre essa questão de se tornar adulto em meio a uma sociedade que te nega tantas oportunidades. Então é um livro também que vai falar sobre essa questão de se tornar adulto em meio a tanta violência e angústias que dificultam, né, ali, de fato, o seu desenvolvimento e como isso também molda muito a sua forma de ser, mesmo que você não queira ser aquilo, né? Tem vários momentos também aqui que os personagens eles precisam se envolver em momentos violentos que eles não queriam estar envolvidos, mas que por conta da forma como a sociedade ela já é pré-moldada, né, para julgar essas pessoas, eles infelizmente são obrigados a seguir uma determinada forma de viver que vai contra realmente a vontade deles. Então é um livro que relata muito sobre essas vivências mesmo do pessoal nas favelas do Rio de Janeiro, demonstrando muito desses preconceitos que as pessoas de lá vivem. Eu achei um livro bem massa, que me deixou bem angustiado em vários momentos por conta dessas realidades, de perceber como as pessoas lá são tratadas. E por ser um livro que se passa nos anos atuais, te deixa ainda mais angustiado em perceber quanto a nossa sociedade ainda precisa mudar. Então eu acho que é um livro massa para ser lido, mas vá sem tantas expectativas assim, porque os contos eles acabam de formas inesperadas. Nenhum deles tem finais, então tudo é aberto. Isso me deixou um pouquinho ali com, sabe, tipo, poxa, poderia pelo menos ter levado a história para algum lugar mais específico e não deixado tão aberto assim, mas o autor ele preferiu então deixar todos os contos em aberto e para deixar nossa imaginação fluir mesmo. Gostei bastante por conta disso, eu acho que é um livro massa, pertinente e que foi de certa forma até enriquecedor sim. É um livro que eu vou sair recomendando o tempo todo porque dessa questão dos contos acabarem de formas inesperadas, então achei isso acabou cortando um pouco a vibe em alguns momentos, mas é um livro massa que demonstra muito sobre essa realidade que a gente precisa conhecer um pouco mais. Então é isso que eu tenho para falar sobre O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. E já dando sequência ao outro livro que eu li, que eu também li em e-book, que foi Os Beneditinos, do autor José Trajano. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar um senhor de idade, eu acho, não tenho certeza, que já foi muito famoso. Ele era um jornalista muito famoso sobre esporte, principalmente sobre futebol, e que agora não tem mais tanta saúde, que também tá
afastado da família, não tem tantos amigos assim, e ele começa a relembrar esses momentos importantes do Brasil, como o Brasil também já foi um dos principais times nas Copas do Mundo, como a gente também é um dos principais países desenvolvedores de cultura, então ele faz uma volta nesse passado, ele mostra como era a televisão nos tempos antigos, essa evolução mesmo da televisão Globo em alguns momentos. Não somente isso, ele fala sobre rádio, ele fala sobre filmes brasileiros. Gostei bastante disso porque relembra muito como o nosso país é cheio de cultura e como a gente precisa, né, hoje em dia também continuar desenvolvendo arte no nosso país, e não somente arte, né, mas continuar dando atenção para essas coisas que fazem do Brasil ser ele Brasil. E eu gostei bastante disso, e também gostei de alguns momentos bem mais tristes, que é realmente essa questão do personagem voltar no seu passado e ver como ele tinha saúde, como ele era feliz, e quando vai chegando a idade, ele vai ficando mais triste, sem amigos, sem conseguir fazer de fato o que ele já conseguia fazer antes. Então eu gostei bastante dessa parte mais triste. Mas é um livro também que eu achei em determinados momentos bem rasos, com capítulos pequenos que vão ali em assuntos muito específicos e que não são tão bem desenvolvidos assim, que logo no outro capítulo já parte para outra temática, e isso me deixou com um pouco ali de vontade de querer saber mais, e eu queria ter pegado um pouco mais dessa questão dramática do livro mesmo, mas tem muito assim, tipo, muitas referências a futebol, e eu particularmente não gosto tanto assim, então isso me perdeu também em alguns momentos da história. Achei legal tudo isso, mas acabou me perdendo na quantidade exorbitante de referências ao futebol. Eu queria que não tivesse tido tanto assim, porque eu acabava não entendendo tanto assim, falava vários times de futebol, e né, gente, eu não conheço de futebol, então isso me perdeu. E é um livro que, assim, não vai ser tão memorável pra mim, eu não vou ficar relembrando dele em vários momentos. Foi super rápido e eu gostei da carga dramática em determinados pontos da história que fazem a gente sentir ali mais próximo e até simpatizar com o personagem principal. Mas como eu disse, não é um livro tão grandioso assim que eu vá sair recomendando ou vá lembrar por muitos anos. Eu gostei de ter ali a relação, de ter conhecido essa história, né, escrita pelo José Trajano. E foram esses dois livros, foram bem mais rápidos, dois livros brasileiros que eu gostei de ter lido, e eu não fiquei cansado em nenhum momento e que passaram super rápido, são pequenininhos. Eu recomendo um pouco mais O Sol na Cabeça do que Os Beneditinos, então se vocês quiserem ler um dos dois, tenta ler O Sol na Cabeça, porque eu achei mais impactante, mais triste e mais realístico mesmo em vários momentos, que dá pra sentir muito sobre essas questões que eu já falei anteriormente. Então é isso que eu tenho pra falar sobre esses dois livros, e em breve eu volto pra falar com vocês, gente, agora pro último livro, e esse é outro livro favorito do Lula, que tá nessa lista de favoritos que ele falou. Se chama A Elite do Atraso, então esse eu acho que vai ser um pouco polêmico, e em breve eu volto pra falar sobre ele aqui com vocês. Até mais! Oi, gente, eu acabei de terminar o último livro aqui dos favoritos do Lula, que é, então, A Elite do Atraso, do Gessé Souza. E este é um livro que ele vai escancarar, então, essas desigualdades sociais, principalmente acerca das questões de classes mesmo. Então, como o próprio nome diz também, ele vai falar sobre o momento de escravidão ali, bem brevemente, no início do livro, a essa ascensão do Bolsonaro, que, né, gente, como a gente sabe, foi uma coisa inacreditável, e até hoje, nos dias de hoje, a gente fica meio assim, putz, como que a gente deixou isso acontecer pro Brasil? Então é um livro que vai falar bastante sobre isso. É um livro bem bacana, no sentido de ser direto ao ponto e não ser tão rebuscado assim, então é de fácil entendimento para qualquer pessoa que tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa leitura aqui. No início a gente vai ter ali, de certa forma, uma apresentação sobre o que estava rolando, uma breve explicação também de tudo que o livro vai contar pra gente. Então tem muitos termos políticos aqui, muitos acontecimentos da história do Brasil, que isso pode ser, sim, em algum momento um pouco complicado
de entender, porque muitas das vezes a gente não tem todas as informações sobre esses acontecimentos. Então vai falar sobre a Lava Jato, vai falar sobre vários momentos impactantes da nossa política, e não somente disso, né, no Brasil no geral, mas ele foca mais evidentemente nessa questão das classes sociais. Tem umas partes aqui bem legais também que ele fala sobre essa questão da classe média se achar uma classe acima e por conta de alguns privilégios, mas ele escancara também que esses privilégios eles são dados por essa elite que consome tudo, que abocanha as oportunidades das outras pessoas. Então a elite manipula também a classe média acaba trabalhando mais para poder gastar mais e achar que tem coisas e para achar que tá bem de situação, sendo que a elite já tem tudo isso planejado para continuar ficando mais rica. Então eu gostei bastante dessa parte, dessa crítica também muito específica à elite, né? E como é um livro que vai escancarar também, de fato, essa questão de pessoas ricas e como essas grandes fortunas não são divididas de forma igualitária. A gente tem uma sociedade muito desigual, muitas pessoas passando fome, outras gastando milhões de dinheiro por dia. Isso é uma questão aqui muito bem desenvolvida, que eu achei que o autor ele utilizou palavras secas, simples e foi direto ao ponto, então eu achei isso legal. É um livro que ele não é para ser cativante, ele não é ficção, ele vai ser uma aula de história em vários momentos, uma aula de economia também em alguns outros momentos. Tem muitas essas questões também de se mostrar uma pessoa que se importa com o Brasil, mas até que momento você se importa com o Brasil. Essa elite que demonstra ser patriota, mas que no fundo não liga pro Brasil de fato, liga pro dinheiro apenas. E por isso que a gente vê o descaso em vários lugares do Brasil, porque eles não são patriotas de verdade, eles só querem tirar dinheiro do Brasil, do nosso país, de todas as formas, e não devolver de formas benéficas para a sociedade. Isso demonstra muito que esse sentimento patriótico de algumas pessoas é fachada. Isso é uma coisa que a gente já sabe, né? O nosso próprio presidente atual, e que em breve, se tudo der certo, não vai ser mais atual, deixa eu me segurar aqui, ele demonstra muito isso, né? A gente percebe muito como ele não liga pro Brasil de fato, ele só queria mesmo essa nomeação de presidente, porque ele não faz nada que seja benéfico para o país. É dividido em algumas partes aqui. Ele vai falar sobre as classes sociais do Brasil moderno, ele vai falar sobre a questão do moralismo e sobre essa questão também de populismo, vai falar muito sobre o dinheiro e quais são os motivos das pessoas quererem tanto, vai falar sobre essa questão, né, da classe média. Então é um livro que eu achei muito importante, que pode ajudar muitas pessoas a entenderem um pouco mais da nossa sociedade, então acho que vale a pena. É um livro que tem um custo-benefício barato, assim, não tão barato, né, porque infelizmente os livros no Brasil são coisas ainda bem caras, e eu espero que nos próximos anos isso mude novamente. No passado a gente teve momentos, né, que os livros eram bem mais baratos e que era incentivado a leitura, e com essa questão das grandes elites controlando tudo, a gente viu muitas livrarias fecharem, o consumo de livro abaixar de certa forma, e até mesmo, né, teve esses momentos dos nossos últimos 4 anos que tentaram controlar a venda dos livros, né, com taxações, e esse livro ele vai te abrir um pouco os olhos para isso, mas é aquela questão, essa leitura aqui é para quem está disposto a quebrar a cabeça em alguns momentos. Infelizmente não é entretenimento de fato, mas eu achei muito legal, porque isso demonstra ainda mais como o Lula deve, né, de certa forma, estar preocupado aqui com o país e entender mais sobre essas raízes tão complicadas de se entender do nosso país ainda. Então é isso que eu tenho para falar sobre A Elite do Atraso, do Gessé Souza. E agora, para finalizar esse vídeo, veio aí, né, os favoritos e os mesmos livros que o Lula leu na prisão. Eu gostei de praticamente todas as leituras. Se eu fosse fazer um ranking bem rapidinho aqui, eu deixaria Lá Coloca um Vigia em primeiro lugar, seguido de Sol na Cabeça e O Amor nos Tempos do Cólera,
que esses dois eu acho que ficariam em segundo lugar. Em terceiro eu colocaria A Elite do Atraso. E por último, então, Os Beneditinos, e que foi um livro que eu não gostei tanto assim, mas que valeu a pena mesmo assim. E agora, só pra finalizar esse vídeo mesmo, eu queria lembrar vocês, pessoas que ainda não tiverem título de eleitor, vocês têm até dia 4 de maio para fazerem esses títulos e também transferência do título. Então fiquem atentos, esse é um ano crucial pra gente ir nas urnas e votar. Acho sim que o Brasil tem grandes chances de mudar, a gente não precisa passar por mais 4 anos sendo vexame, passando por poucas boas, com um presidente que não se importa com o povo de fato. A gente pode mudar isso. A gente precisa de um país novamente que dê oportunidades igualitárias para todos. A gente precisa novamente de povo pobre dentro das universidades públicas e a gente precisa de povo pobre em todos os lugares. A gente precisa dar oportunidades para essas outras pessoas que não têm tantas oportunidades. A gente precisa de um país que tenha ali, de certa forma, um acesso fácil à alimentação, acesso à cultura, à literatura. Então, esse foi um vídeo para demonstrar isso também, né? Ler os livros favoritos do Lula já com essa intenção, incentivar as pessoas a lerem e buscarem um pouco mais sobre as mudanças que ele pretende fazer no Brasil novamente. É uma coisa assim até meio engraçada de falar, mas na época que tinha ele na presidência e Dilma também, a gente tinha de certa forma mais chance de conquistar as coisas e eu até lembro de viajar mais, de conseguir mais coisas. Falando de uma pessoa que foi criada pela mãe e pela avó, então foram duas mulheres que batalharam sozinhas e nessa época em que eles eram presidentes, a gente teve muito mais chances do que a gente está tendo agora. Então isso é mesmo um pedido até para que vocês busquem mais sobre política e que tentem entender um pouco mais também. A gente precisa sempre pensar no outro também, entender essas diferenças, entender as particularidades de cada um e só assim a gente vai ter uma sociedade mais igualitária e que seja cada vez mais acolhedora. Fica muita recomendação de 2 livros que eu já tinha lido aqui e que são favoritos do Lula, né, que é Torto Arado e Um Defeito de Cor, que foram 2 livros que eu já tinha lido e que eu gosto bastante, ambos favoritos da minha vida e que estavam nos melhores livros de 2021. No mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, de comentar aí quais são as suas expectativas para as eleições desse ano, se vocês são Lula 2022. Vou deixar também a lista desses livros todos na descrição. É isso, se inscreve no canal também, compartilha com os amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!